Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 2 de abril, quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, é feriado, então o mercado fechado, por isso na quinta-feira. Dessa vez com meu colega João Meneghelli para a gente passar pelas principais notícias da semana. Semana que, assim como as semanas anteriores, dominado, obviamente, pelo conflito no Oriente Médio. Mas, não obstante, vamos passar rapidamente aqui pelos dados de mercado. Lá fora, a gente teve a divulgação de alguns dados de mercado de trabalho, principalmente vagas em aberto, tá? Sendo que a metade mais importante, que é a criação e destruição de vagas, é divulgada amanhã, na sexta-feira, tá? Mas os dados que foram divulgados até o momento, eles vieram muito em linha com o esperado, nada demais, mostram uma economia aqui que sim, está rodando em patamares menos aquecidos do que anteriormente, mas sem nenhum problema grave à vista. É um número que, se não tivéssemos guerra, esse número não faria muito preço, tá? Aqui no Brasil, a gente teve também dados de mercado de trabalho, CAGED, assim como lá fora, conta uma história bem semelhante, né? Uma economia e um mercado de trabalho rodando de maneira menos aquecida, mas ainda assim patamares saudáveis. Número foi um pouquinho abaixo do esperado, mas nada demais também. Se não tivesse a guerra, esse número também não teria feito tanto preço assim, tá? Óbvio, o que fez preço no final das contas e foi uma semana bastante volátil foram as declarações de ambos os lados da guerra, né? O presidente Trump, no início da semana, deu várias declarações no sentido de que a guerra estava prestes a acabar, o timeline era bem curto, questões de 2 semanas, chegou até a flutuar que ele poderia sair do Estreito de Hormuz, né, dar a guerra como vencida, simplesmente se retirar, sem fechar nenhum acordo com o Irã. Isso, no início da semana, provocou um rally bem forte, tá? Aí na noite de quarta-feira ontem, né, ele endereçou a nação americana num comunicado público, já falando no sentido de que ele só vai sair de lá quando os objetivos estiverem vencidos. Quais os objetivos? É uma coisa que é meio amorfa, né? Não é tão claro assim, ele não estabelece isso muito bem. Obviamente a gente sabe que os recursos, né, o urânio enriquecido do Irã, retirar esse urânio de lá é um deles, tá? Só que voltou novamente aquela incerteza em relação à duração da guerra. Importante ressaltar, né, que enquanto o Trump tenta comunicar ao mercado no sentido de que a guerra está próxima do seu fim, a comunicação que vem do lado iraniano é o contrário, né? O Irã fala que não cederá, fala sobre taxação dos navios que passaram no Estreito de Hormuz. Em toda essa volatilidade aí, o mercado fica meio perdido. Primeira semana positiva que a gente teve desde o início da guerra, né? Falando de mercados globais, não é, João? Exatamente. Quando a gente faz o recorte do mercado do início da guerra até aqui, a gente teve uma queda nos principais índices americanos de quase 10%. Já nessas 4, 5 semanas. Essa semana a gente está encerrando a primeira semana com uma performance positiva dos mercados, não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Os principais índices americanos estão encerrando a semana com um pouco mais de 3% de alta, um fechamento da curva de juros norte-americano também. Assim, um fechamento muito pequeno frente ao movimento todo que a gente viu desde o início da guerra, mas vai em consonância com o movimento da alta da bolsa. Quando a gente olha a performance internamente aqui no Brasil, também foi uma semana positiva. O Ibovespa encaminha a semana aqui com uma alta de pouco mais de 3%. No mesmo sentido que as bolsas globais, o que a gente teve de diferente essa semana aqui frente à semana passada, só recapitulando, semana passada também havia sido uma semana positiva aqui, mas tinha sido uma semana em que o petróleo subiu muito, Petrobras tinha puxado. Essa semana não, a gente vê praticamente todas as empresas do índice andando bem, tanto é que o Ibovespa fecha com uma alta de 3% e as small caps também encerram uma semana de alta com um pouco mais de 4,5% nessa semana, acompanhado também pelo índice de fundos imobiliários, que encerra a semana aqui com uma alta de um pouco mais de 0,3%. Aqui no Brasil, o movimento de juros foi muito similar ao que a gente acompanhou muito afora, um movimento de fechamento tanto dos vértices mais curtos quanto dos vértices mais longos, mas o grande destaque que eu acho que fica para o dólar. A gente encerra a semana aqui com uma apreciação do real na ordem de 1,5%, fechando a semana próximo dos 5,18. Acho que o grande destaque aqui de movimento de mercado, a volatilidade segue muito elevada nas bolsas mundo afora, aqui no Brasil também não é diferente, e a gente segue acompanhando muito de perto os movimentos, sobretudo no petróleo, que é o principal ativo direto que a guerra causa impacto, né? Essa semana foi uma semana que o petróleo chegou a negociar acima de $110, também chegou a negociar abaixo dos 97 e encerra a semana com uma leve alta na ordem de 2%, nessas indas e vindas de declarações tanto do Trump quanto do Irã. Para a semana que vem,
Bom, a gente tem no dado amanhã, né, que a gente vai tratar na semana que vem, que é muito importante, que é o payroll. São dados de criação e destruição de vagas de trabalho nos Estados Unidos. Esse é um dado muito importante, mas na semana que vem nós também teremos a divulgação de índices de preço, né, ao consumidor, lá nos Estados Unidos aqui também. Aqui a gente vai ter o IPCA do mês de março, o IPCA fechado, né, do índice oficial de inflação do mês de março, e lá nos Estados Unidos a gente vai ter o CPI, que também é um índice de inflação ao consumidor, também referente ao mês de março. Obviamente estaremos aqui na sexta-feira para atualizá-los. Novamente, a pauta principal será a guerra, não vai ser diferente até isso se resolver. A gente deseja a todos aí um feliz feriado, aí, uma feliz Páscoa, um bom final de semana e um forte abraço. Uma feliz Páscoa para todos vocês e até semana que vem.